Bom dia para quem está assistindo essa live agora ao vivo e boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gravação depois. Sejam bem-vindos, né, a mais uma live do Personal Salvando Vidas. Só para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Martinez, o Personal Salvando Vidas. E eu tenho esse canal e a página no Facebook com o objetivo de trazer para as pessoas informações sobre as doenças crônico-degenerativas. Levar o conhecimento da anatomia e da fisiologia dessas doenças, para que a gente possa entender como é que essas doenças atacam o nosso corpo e que com esse conhecimento a gente consegue escolher melhor os exercícios que podem ser usados tanto para prevenção como para tratamento dessa DCD. Essa é a questão. Hoje em dia, o exercício físico ele pode ser utilizado no tratamento, ele é considerado um tratamento não farmacológico para diversas doenças crônico-degenerativas. Só que tem em alguns momentos, em algumas fases da doença, que você tem exercícios que você não pode utilizar no tratamento, por causa da patologia, das limitações que a pessoa tem naquele momento. E na prevenção, a atividade física é sempre boa, sempre necessária, mas a gente acaba não fazendo, né? Então, quando a gente acaba não fazendo a atividade e tem outros fatores de risco que a gente desenvolve, a gente acaba desenvolvendo essas patologias, essas doenças crônico-degenerativas. Então, antes de a gente começar a apresentação do conteúdo, eu vou colocar aqui para vocês uma programação. Está aqui. Vou colocar aqui para vocês a programação das lives do mês de abril. Vão ser 4 lives esse mês, sendo que todas com o conteúdo de osteoporose. Eu dividi o conteúdo de osteoporose em 4 lives. Então, a primeira, hoje, qual a diferença entre osteoporose e osteopenia? Hoje, no dia 6 de abril. A segunda live ela vai ser no dia 13 de abril. Quais são os fatores de risco para a osteoporose? Depois a gente vai ter a live número 3. Quais exercícios físicos podem ser usados para a prevenção da osteoporose? Que vai ser no dia 20/4. E, por último, encerrando essa série de lives, osteoporose tem cura? Quais exercícios físicos podem ser usados no tratamento da osteoporose? E a ideia é que as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, elas sejam enviadas aqui pelos comentários, né, tanto no YouTube como no Facebook. Ou se não, vocês podem mandar as dúvidas no endereço que está aparecendo aqui na página. Está vendo aqui em cima? Vai aparecendo aqui. Tem o meu site, tem o meu WhatsApp. Vocês podem mandar dúvidas pelo WhatsApp, ou se não pelo meu e-mail. Ou aqui nos comentários, só que assim, nos comentários, durante a live, eu vou só responder as perguntas relacionadas ao conteúdo do dia. Se por acaso fizer uma pergunta que não tem a ver com esse conteúdo, aí eu vou responder ela mais tarde ou no dia da live, se for uma questão em relação à osteoporose. Ok? Agora, para quem mora na Baixada Santista, na cidade de Santos, Baixada Santista, agora no dia 18/4 eu vou dar uma palestra sobre osteoporose e o exercício físico aqui na sede do Sesc Santos às 19 horas. Então, se você mora por aqui, aproveita para poder tirar as dúvidas pessoalmente. Nessa palestra vai estar todo o conteúdo dessas 4 lives. A gente vai ter 1h30 para expor esse conteúdo e vocês vão poder perguntar na hora ali, tirar suas dúvidas comigo. Ok? Então, se tiver chance, né, tiver aqui na cidade, aproveita essa oportunidade. E só mais um aviso, se você estiver gostando do meu conteúdo aqui no YouTube, se inscreve no canal.
Ou se você estiver no Facebook, curte a minha página para ajudar a que o personal Salvando Vidas fique cresça cada vez mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, ok? Tá, então vamos começar agora o nosso conteúdo. Lembrando, a nossa primeira live hoje, qual a diferença entre a osteoporose e a osteopenia? Eu gostaria de começar falando sobre a definição de osteoporose. Osteoporose é um distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea, também chamada de DMO, com deterioração da microarquitetura óssea, causando aumento do risco de fraturas e dependência funcional. Como vocês, pela definição, vocês podem ver que a osteoporose, se a gente for pegar a acepção da palavra ósteo, de osso, porose, de poroso, é um distúrbio ósteo de osso metabólico, ou seja, o nosso metabolismo tem alterações, que a gente vai ver mais detalhadamente quais são essas alterações nas outras lives, que fazem com que a gente vá tendo perda de massa óssea. E essa massa óssea que a gente vai perdendo vai deixando o osso mais poroso, né? E essa porosidade, né, essa fragilidade faz com que a gente corra o risco de ter fraturas. E esse é o principal problema da osteoporose, a gente ter fraturas. Por que o principal problema? Porque, infelizmente, a osteoporose ela é uma doença silenciosa. A gente não tem sinais de que você está desenvolvendo essa doença. Você pode fazer um acompanhamento médico, fazendo exames, mas tem alguns exames que, dependendo dos sintomas, da idade da pessoa, dos fatores de risco da pessoa, né, não são feitos, porque são exames mais caros e sem esses exames a gente não tem a certeza de que a gente está desenvolvendo uma osteopenia primeiro para depois uma osteoporose. Então a maioria das pessoas só descobre que tem osteoporose quando ela teve a fratura, e aí já é tarde, né? Porque qual é o problema da fratura? O problema da fratura é que, além de você ter que ser hospitalizado para poder tratar, fazer uma cirurgia para fazer a correção da fratura, você corre o risco da internação, de você ter alguma infecção hospitalar, e aí às vezes as pessoas morrem não da fratura e sim da infecção. E aí, depois que você fez a cirurgia, se recuperou da cirurgia, volta para casa, às vezes a cirurgia ela não é bem sucedida, você não tem uma correção perfeita ali da fratura, e aí causa problemas de mobilidade, e essa mobilidade vai afetar a tua capacidade funcional. Então muitas pessoas, e muitas delas têm essa fratura numa idade mais avançada, elas acabam tendo uma complicação que afeta a capacidade funcional dela de se movimentar bem no dia a dia, e ela começa a ter uma dependência funcional. Ou seja, as pessoas começam a ter dependência de fazer as atividades básicas do dia a dia, por exemplo, tomar um banho, se alimentar, fazer as necessidades fisiológicas. E muitas pessoas acabam morrendo porque aí acaba comprometendo outras capacidades físicas e acelera o processo de envelhecimento dessa pessoa, e ela acaba morrendo, mas porque ela teve uma fratura anteriormente. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês mostrar essa imagem aqui para vocês do nosso osso, o osso normal. Olha como tem poucos espaços entre as trabéculas, né? Essas travinhas aqui, né? Esse aqui é o nosso osso trabecular, e um osso com osteoporose. Olha aqui o espaço que fica entre uma trabécula e outra, esses buracos aqui, né? São as porosidades pela falta de massa óssea que a gente vai perdendo, né? E isso cria uma fragilidade,
e aí a gente corre o risco de uma fratura. Ok? Então, mas por que isso acontece? Eu quero passar para vocês dois conceitos que são importantes para a gente poder entender por que os fatores de risco e o próprio envelhecimento vão interferindo na concentração da massa óssea, da nossa massa óssea. Deixa eu colocar aqui para vocês a imagem. O primeiro conceito é sobre remodelagem. O metabolismo ósseo, ou a remodelagem, é caracterizado no adulto por atividade de reabsorção pelas células chamadas osteoclastos e formação óssea pelas células chamadas osteoblastos. A reabsorção é seguida da formação óssea em ciclos constantes. Então, normalmente, dentro da nossa fisiologia, desde a época que a gente nasce, a nossa infância, adolescência, a fase adulta e o envelhecimento, a gente passa por esse processo de remodelagem óssea. Ou seja, a todo momento está acontecendo a formação de tecido ósseo pelas células osteoblásticas e remoção de tecido ósseo ou reabsorção pelas células osteoclásticas. Esse processo é contínuo. Só que, deixa eu mostrar para vocês agora o outro conceito, que é o conceito de pico de massa óssea. A nossa massa óssea ela vai sendo formada e a gente tem o que a gente chama de pico de massa óssea. Na nossa infância, adolescência e na nossa fase, o começo da nossa fase adulta, a gente tem a formação óssea, né, que vai até os 18, 21 anos, onde acontece mais processos de formação de osso, ou seja, mais processos de osteoblastos do que osteoclastos. Acontecem os dois ao mesmo tempo, só que a formação de osso é maior do que a reabsorção. E aí, por causa disso, a gente vai tendo uma formação óssea, um crescimento ósseo, até atingir o que a gente chama de pico de massa óssea. Então, nessa fase, se a gente consegue estimular bem essa formação óssea, a gente chega ao pico máximo de formação óssea, de massa óssea individual. Ou seja, tem uma característica genética por trás disso, ou seja, se os nossos pais, as nossas mães tiveram uma boa formação óssea, porque eles têm uma característica genética que permite essa formação, a gente vai herdar isso e se a gente tiver bons estímulos, a gente acaba atingindo esse pico de massa óssea. Agora, tem fatores de risco que vão interferir nessa formação, nesse metabolismo, e que podem fazer com que você não atinja esse pico máximo de massa óssea individual. E qual é o problema disso? É que depois, na fase adulta, onde a gente não tem mais essa formação óssea, a gente tem um equilíbrio entre formação, né, osteoblastos e osteoclastos, e isso equilibrado mantém até a quarta década uma boa quantidade de massa óssea que não vai trazer risco para a gente. Só que aí depois, a partir da quarta década, a gente vai começar a ter um pico, vai começar a ter um declínio nessa massa óssea, que é natural, que faz parte do nosso processo de envelhecimento, ou seja, vai degenerando um pouco esse tecido ósseo, e nesse momento, e por que isso acontece? Porque a gente tem menos formação de tecido ósseo, osteoblastos menos ativos, e mais atividade dos osteoclastos, ou seja, mais reabsorção. E aí, naturalmente, a gente vai tendo uma perda de massa óssea que, se você não tiver nenhuma patologia associada, essa perda óssea é natural ao ponto de, na velhice, ali 70, 80 anos de idade, você não ter grande risco de desenvolver uma osteoporose ou ter uma fratura, né? Tudo bem. Como é que a gente faz o diagnóstico, então, para saber se a gente tem
osteoporose? A gente precisa fazer um exame chamado densitometria óssea, que o nosso médico ele vai solicitar esse exame. E aí no exame, o que o exame faz? Ele compara pela média populacional se você tem uma alta ou baixa densidade mineral óssea. Então, de uma pessoa normal, é esperado que ela tenha, que esteja abaixo da média até um índice T-score de -1. Se o exame apresentar um T-score de -1 a -2,5, você já é considerado, você já está desenvolvendo o que é chamado de osteopenia. Agora, se esse resultado for acima de -2,5, já é considerado osteoporose, e se for acima de -2,5 com uma ou mais fraturas estabelecidas, é o que a gente chama de osteoporose estabelecida. Então, aí a gente começa a entender qual é a diferença entre osteopenia e osteoporose. A osteopenia é quando você faz o exame e dá um resultado que fica entre -1 e -2,5. Você já tem risco de fraturas, só que o risco não é tão alto quanto no caso da osteoporose. Então a gente considera que é como se fosse uma pré-osteoporose, chamada de osteopenia. Então nesse momento, se você está nessa faixa, você já tem que ter cuidados especiais para que esse processo não acelere mais ainda e aí você entre num quadro de osteoporose. E aí quando você tem osteoporose e tem fraturas, a gente considera como uma osteoporose estabelecida. Então cada faixa vai trazer um risco cada vez maior e preocupações e cuidados que você precisa ter para evitar que você tenha um risco. Eu posso ter que você tenha uma fratura. Eu posso ter fratura com osteopenia. Dependendo das atividades que eu faça ou dos riscos que eu tenha, eu posso ter fratura com osteopenia. Não é só quem tem osteoporose vai ter a fratura. Mas é lógico que o risco é mais baixo. Então, nessa fase você pode controlar um pouco mais. Bem, esse era o conteúdo que eu planejei de passar na live de hoje. E agora, então, eu vou encaminhar para o encerramento. E eu gosto de, ao final das minhas palestras, trazer a seguinte mensagem. Nada que você faça pode ser mais importante do que a sua saúde. Pense antes de agir. Se o que você pensar for lícito, proveitoso e realizável, então não espere mais, faça. Porque tudo que você fizer em benefício da sua saúde vai fazer com que você tenha um processo de envelhecimento mais saudável, e você envelhecendo de forma saudável, você vai ter uma boa capacidade funcional, uma boa mobilidade, uma boa condição física para poder viver melhor a vida com os seus amigos, com seus familiares, com seus filhos, que você possa aproveitar a aposentadoria, né, se a gente conseguir chegar, se o nosso governo deixar, com saúde, para poder fazer viagens, né, e aproveitar melhor a vida. Então, fica essa mensagem para vocês e eu agradeço a participação de quem conseguiu assistir a live ao vivo, e quem não pôde, aproveita depois de assistir a gravação que eu vou colocar no meu canal do YouTube e também lá na minha página do Facebook. Então, até a próxima live no dia 13/4. Abraços, tchau, tchau.